Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre limite de funções de várias variáveis. Vamos nos deter especificamente no limite de uma função de duas variáveis, porque entendendo o significado do limite de uma função de duas variáveis, ao estudar o limite de função de várias variáveis dependentes, corresponde apenas uma extensão deste estudo. Iniciamos com a definição formal de limite. Então, a definição formal de limite é dada da seguinte forma: seja f uma função de duas variáveis definida numa bola aberta centrada no ponto A de coordenadas x0 e y0, e a bola é representada por B de centro A e raio R, e suponhamos que essa função ela esteja definida em todos os pontos, exceto possivelmente no centro da bola, que é o ponto A de coordenadas x0 e y0. Então, dizemos que o número L é o limite de f de xy quando xy tende para o ponto x0 e y0. Se dado a epsilon maior que zero, podemos encontrar um delta maior que zero, tal que a distância entre a imagem f de xy, o limite L, for menor que o epsilon, sempre que a distância entre um ponto no interior da bola até o centro da bola, isto é, sempre que a distância entre x e y até o x0 e y0 for menor que delta. Nesse caso, então, nós vamos escrever que o limite quando xy tende para o ponto x0 e y0 da função f de xy é L. Vamos mostrar o significado dessa definição, primeiro geometricamente e depois analiticamente na sequência. Então, para isso, vamos mostrar que o limite quando xy tende a 2, 2, na função de duas variáveis x mais y mais 6 é 10. Este é o exemplo que será usado para mostrar o significado da definição. Então, na demonstração, devemos mostrar que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que o módulo f de xy menos o 10 é menor que epsilon, sempre que a distância entre o ponto xy até o ponto 2, 2 for menor que delta. Nós vamos primeiro fazer a análise do processo geometricamente e após analiticamente. Nesse caso, nós vamos ver o que significa o epsilon, o que significa o delta, o que significa a distância entre o f de x e y até o 10 e o que significa ser menor que epsilon, e também o que significa a distância do ponto xy até o ponto 2 e qual é o significado de ser maior que zero e menor que delta. Então, inicialmente, vamos fazer o gráfico da função x mais y mais 6 em pontos próximos ao ponto 2, 2, porque é onde nós estamos interessados em saber o limite. Observe exatamente que, se o x, y se aproxima do ponto 2, 2, então a imagem do f de xy vai se aproximar do 10. E exatamente sobre o ponto 2, 2, a imagem é 10, porque 6 mais o 2 do x mais o 2 do y corresponde a 10. Assim, nós temos o gráfico do plano 6 mais x mais y e a imagem do ponto 2, 2 sobre o plano com a representação igual a 10 no plano, ou melhor, no eixo z. Bem, então agora, o que é o epsilon? O epsilon é uma distância que a gente toma sobre o eixo z a partir do limite, tanto para no lado positivo do eixo como no lado negativo, ou seja, acima de 10 ou abaixo de 10, com um valor qualquer. No caso, vamos escolher valor igual a 4 para ser mais fácil de representar os valores das coordenadas na sequência. Então, tomada a distância, no caso do 10 até o 14, nós vamos projetar essa distância sobre o plano. Aí, a distância do ponto 10 até o ponto 14, quando projetada sobre o plano, ela gera o segmento AB. Esse segmento AB ele vai ser projetado contra o plano XY e gera, no caso, o segmento CD. Então, observe aqui. Dado o epsilon igual a 4, que é a distância que vai do 0 até o 14, foi projetado sobre o plano, gerou o segmento AB. O segmento AB projetado sobre o plano XY gerou o segmento CD, em que
o C corresponde ao ponto 2, 2, isto é, o segmento CD tem origem no ponto 2, 2. Agora queremos saber quais as coordenadas x, y do ponto D. Então, observem que a imagem do D corresponde ao ponto B e é 14. Então, nós podemos tomar 6 mais 4 mais 4 e temos o valor 14, por isso podemos tomar o ponto D como o ponto de coordenadas 4 e 4. Então, aqui está coordenadas 4 e 4 para o valor do D. Bem, repetindo agora, a definição dizia que nós temos que tomar um epsilon maior que zero e achar um delta maior que zero. O que é esse delta? Então, tomamos o epsilon igual a 4, projetamos contra o plano, dá o segmento AB. O segmento AB é projetado contra o plano XY e ele resulta no segmento CD. Esse segmento CD é o delta. Então, olha aqui, dado o epsilon maior que zero, encontramos o delta. Qual é o comprimento desse delta? O comprimento do delta é exatamente a distância entre os pontos C e D. E como corresponde a pontos no plano, para determinar a distância, nós usamos a raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado no eixo x, mais 4 menos 2 ao quadrado no eixo y, e resulta em raiz de 8. Então, dado a epsilon igual a 4, nós obtemos um delta igual a raiz de 8. Qual é a função desse delta igual a raiz de 8? Assim, traçamos então uma circunferência sobre o plano XY de raio delta igual a raiz de 8. Agora, nós estamos interessados em todos os pontos próximos do 2 pertencentes ao interior dessa circunferência, ou seja, pertencente ao disco. Esse disco é que corresponde à bola aberta falada no início, de centro A, x0, y0, e raio R. No caso, o raio é o delta, o x0, y0 é o 2, 2 e o centro é o C. Qual é o significado desta informação? O significado dessa informação é obtido da seguinte modo. Então, subimos um cilindro que tem raio delta contra o plano. Então, nós temos aqui o cilindro de raio CD, que corresponde ao valor raiz de 8, e ele vai interceptar o plano exatamente numa distância inferior e em uma distância superior, e gera sobre o plano uma figura elíptica, que temos aqui. Então, a intersecção do cilindro com o plano gera essa elipse, em que o AB corresponde ao raio maior da elipse. Então, observe de novo o que significa a definição. Nós temos um epsilon de comprimento 4, porque é a distância entre o 14 e o 10. Essa distância foi projetada contra o plano, gerou o segmento AB. O segmento AB foi projetado contra o plano XY, gerou o segmento CD, que tem comprimento raiz de 8. Aí traçamos um cilindro, primeiramente traçamos uma circunferência de raio raiz de 8 e centro 2, 2, e por essa circunferência subimos um cilindro de tal forma que esse cilindro interceptasse o plano. Na sequência, qual é o significado desse processo? O significado é o seguinte: se nós tomarmos um ponto pertencente à base do cilindro, significa que esse ponto pertence à bola aberta de centro 2, 2. Por exemplo, vamos tomar o ponto 3, 3. A distância entre o ponto 3, 3 até o ponto 2, 2 corresponde a esse valor, que é a raiz de 2, porque, como é no plano, fazemos 3 menos 2 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado é a raiz de 2. Observem que a raiz de 2 é menor que a raiz de 8. Agora vamos olhar a imagem do ponto 3, 3. A imagem do ponto 3, 3 vai ser exatamente 6 mais 3 mais 3, que é 12. Então, observem aqui, a imagem do ponto 3, 3 é 12. Qual é a distância do 12 até o 10? A distância do 12 até o 10 é 2. E esse 2 é menor que o epsilon, que é 4.
Assim, o que nós vamos dizer? Dado o epsilon igual a 4, ele é maior que zero, projetado sobre o plano gera o segmento AB, que no caso ficou o raio maior da elipse. Esse raio foi projetado contra o plano XY, gerou o segmento CD de raio raiz de 8. Por esse raio traçamos uma circunferência e subimos um cilindro e esse cilindro intercepta o plano, gerando uma elipse na intersecção do cilindro com o plano, mas o nosso interesse está em saber o que acontece com as imagens que estão pertencentes à base do cilindro, ou seja, pertencem à bola aberta. No caso, queremos dizer que não interessa nada o que acontece sobre os pontos sobre a fronteira. Então, temos aqui o que diz a definição. A imagem do ponto 33, que é 12, menos o limite, que é 10, vai dar 2, e é menor que epsilon. Mas isso ocorre por quê? Porque o ponto 33 tem distância até o ponto 22, que é a raiz de 2, que é menor que delta. Isto é, o ponto 33 pertence ao interior da base do cilindro. Com isso, a gente pode, olhando pelo desenho, concluir que qualquer ponto que pertença à base desse cilindro, ele terá uma imagem de tal forma que a distância da imagem até o 10 será sempre menor que 4, porque a distância do ponto até o centro do cilindro, até o centro da base do cilindro, será sempre menor que raiz de 8. Bem, visto o significado num exemplo da definição do limite de duas variáveis, vamos ver agora o significado analítico, ou seja, teoricamente, o que significa a definição de uma função de duas ou mais variáveis independentes. A definição diz o seguinte: dizemos que o número L é o limite da função f de xy quando xy tende ao x0 e y0. Se dado epsilon maior que zero, podemos encontrar um delta maior que zero, tal que o módulo de f de xy menos L é menor que o epsilon, sempre que o módulo de xy menos x0 for menor que o delta. No desenho, significa o seguinte: nós temos uma função de duas variáveis, que no caso aqui gera um plano. O nosso ponto de referência é o x0 e y0, e vamos supor que nesse caso a função tem imagem x0 e y0, e a imagem é esse ponto vermelho, que é o L, obtida sobre o eixo z. Agora, a partir do L, vamos tomar uma distância sobre o eixo z, denominada de epsilon. Então, nós temos aqui na parte superior o ponto L mais epsilon, e na parte inferior o ponto L menos epsilon. Essa distância epsilon é projetada contra o gráfico da figura e gera essa distância que está representando o raio maior da elipse, que quando projetada sobre o plano XY, gera um comprimento delta, que ele corresponderá ao raio do cilindro de raio delta e centro x0, y0. Então, dado o significado da definição é o seguinte: o número L, que está aqui, ele é o limite da função. Se dado epsilon maior que zero, podemos encontrar um delta maior que zero, que obedece às seguintes condições. Se eu pegar qualquer ponto xy, temos aqui o ponto x e o ponto y, então essa distância azul aqui, ela corresponde à distância entre o ponto xy até ao ponto x0 e y0, e observe que ela é menor que delta. Por que ela é menor que delta? Exatamente porque o delta é o raio do disco e o ponto pertence ao interior do disco, e esse disco sem a fronteira, que nós vamos dizer que é a bola aberta. Agora, a imagem desse ponto XY está aqui dentro da elipse, que foi desenhada pela intersecção do cilindro com a figura geométrica, que é o plano. E observem que a distância do f de xy até o limite L, que corresponde a essa linha azul, ela é menor que epsilon,
que é a distância que está. Por que isso acontece? Acontece exatamente porque o ponto XY está no interior da base do cilindro e, portanto, a distância desse ponto até o centro é menor que delta e, em consequência, a imagem desse ponto subtraída de L é menor que o epsilon. Assim, nós configuramos geometricamente o significado da definição de limite de funções de várias variáveis. Com isso, nós finalizamos o vídeo que procura dar a ideia do significado da definição do limite de uma função de várias variáveis. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como encontrar uma relação entre o epsilon e o delta para que não seja necessário, cada vez que a gente toma um valor de epsilon aqui no eixo Z, projeta sobre a figura e depois a projeção que está sobre a figura que representa o gráfico da função contra o plano XY gera o raio de um cilindro para o qual estamos interessados nos pontos pertencentes ao interior da base desse cilindro que corresponde à bola aberta. Isso é, nós queremos saber que uma função em que o delta depende do epsilon, e dessa maneira, qualquer que seja o epsilon, a gente pode encontrar o delta adequado. Vejam isso no próximo vídeo. Até lá!